Isso aí, galera. Mandem suas perguntas agora, pessoal, relacionado ao tema, né? Que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre Jesus romano, Jesus histórico, né? Qual é a visão da igreja nesse ponto, né? Depois eu tenho dois amigos aí, um amigo, né, ou dois, né, que querem, já falaram com a gente que eles vão entrar, né? E para fazer algumas perguntas relacionadas também, né? Então, primeiramente, nesse momento, eu vou falar com o padre e depois a gente vai falando aí com eles, né? Padre Fábio. Eu tenho a primeira perguntinha, né? O pessoalzinho tem a pergunta. Na visão da igreja, o Jesus histórico, ele é o quê? Como que é representado e realmente como que é a análise dele, estudo, se realmente tem algum estudo ou não? Shaolin, a primeira coisa que nós temos que entender é que qualquer definição a respeito de Jesus, seja o histórico, seja o messiânico, seja o romano, vai trazer muita complexidade. Por quê? Envolve diferentes abordagens, contextos e objetivos acadêmicos. O que é o seu objetivo de pesquisa sobre este tema? Então, existem muitos, né, diversos objetivos acadêmicos. Então, nós temos que reduzir um pouquinho para explorar as nuances desses termos, né, Jesus histórico e Jesus romano, e de forma resumida, porque é um leque gigantesco, justamente porque existem várias pesquisas em vários campos com vários objetivos. Então, a primeira coisa é, o que nós queremos quando nós perguntamos quem é o Jesus histórico? O que nós queremos com isso? Nós queremos entender quem foi aquele rapaz que viveu por tanto tempo na Galileia, que nasceu na Judéia, que se criou na região da Judéia, mas que passou uma vida pública, né, que é relatada, inclusive, nas Escrituras Sagradas, a sua vida pública por 3 anos, na Galileia. Então, nós vamos entender que o termo Jesus histórico refere-se ao esforço acadêmico para reconstruir a figura do Jesus de Nazaré, como ele viveu na história, em que período, em que ano, em que lugar, né? É um homem, esse homem existiu, ele pisou a terra, ele ocupou um lugar na terra, ele tinha uma casa, ele tinha um contexto familiar, ele tinha um contexto social, e separado, então, das interpretações teológicas. Quando nós falamos do Jesus histórico, nós separamos a ideia teológica e dogmática, porque a teologia e a dogmática serão desenvolvidas posteriormente. Então, a abordagem do Jesus histórico, ela precisa primeiro se basear nas fontes históricas e arqueológicas e utilizando textos antigos. Assim como nós temos os evangelhos, que são os escritos da época, que serão canonizados, dogmatizados, mas antes disso, eram textos históricos para as comunidades. Depois é que vão se tornar canônicos, tanto que vários escritos a respeito de Jesus não entram no código canônico, na canonicidade das escrituras, justamente porque houve um tempo para poder selecionar o que de fato diz respeito ao Jesus Messias, a Jesus Deus, e não ao Jesus histórico romano, porque isso não interessa para a religião. Então, a primeira coisa é basearmos nos fatos históricos e arqueológicos, utilizando os textos antigos, como, por exemplo, os evangelhos, tanto sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e os apócrifos. João não entra nessa linha, porque o evangelho de João está num outro contexto, né? Que não vem ao caso discutirmos isso agora. E é importante nós sabermos que já nos primeiros séculos, dentro do judaísmo, dentro da sociedade judaica, já existiam historiadores que se interessavam pela vida desse homem que viveu na Galileia. Como, por exemplo, o grande pesquisador judeu chamado Flávio Flávio José. Joséfo. É o grande nome que nós temos da referência do Jesus histórico. Além dele, nós vamos ter Tácito. Tácito também, que era romano, e que vai escrever a respeito desse homem que era
o Galileu, pelo fato de ter passado a sua vida pública na Galileia, né, ao norte de Israel. E existem também as evidências históricas, arqueológicas, que vão situar Jesus no contexto da religião judaica no século I. Então, a primeira coisa é isso, esses documentos que Uhum. situam Jesus dentro do judaísmo. Em segundo lugar, nós precisamos analisar o seguinte, o contexto cultural e político. Por quê? O Jesus histórico, ele é visto como um judeu que vivia, que nós chamamos hoje de região da Palestina, sob o domínio romano. Então, aquele território era ocupado por judeus, porém pertencia politicamente ao Império Romano pelas dominações próprias Uhum. do Império. A gente vai saber disso, né? Os anos que antecederam o nascimento de Jesus são os anos da Revolução Romana, onde se tem um golpe, derruba-se a República e nasce então o Império Romano. E o Império se estende por todo o Ocidente e por todo o Oriente. Jesus vai nascer nesse contexto e viver nesse contexto e morrer e ressuscitar nesse contexto. Aqui é o Jesus religioso. Então, O viver e religioso. morrer no contexto romano, né? Não vamos falar da Sim. ressurreição, porque foge do histórico. Então, enfatizar, né, que este homem viveu no território que nós chamamos hoje de Palestina. Eu digo que nós chamamos hoje de Palestina porque na época de Jesus não se chamava Uhum. Palestina, tá? O nome Palestina foi dado pelos romanos, bem depois da morte de Jesus, como uma forma de humilhar os judeus que permaneceram na província da Judéia, ao sul. Porque Palestina vem do grego Filisteia, que era a faixa ocupada pelos maiores inimigos de Israel, que eram os filisteus. Então, do grego Filisteia, Palestina. Então, após expulsar os judeus da terra santa de Israel, todos os judeus têm que sair, vão rebatizar a terra com o nome de Palestina. Os romanos é que deram esse nome, né? Então, Uhum. Jesus viveu no contexto da Judéia ao sul e da Galiléia ao norte, e com a Samaria no meio disso tudo, que eram as três regiões mais importantes. Então, a partir daí, nós vamos inserir este homem num ambiente de muitas tensões religiosas, porque o judaísmo era, talvez ainda seja, uma religião extremamente rígida. E o Império Romano, como estava no seu começo de dominações, no começo das suas dinastias, ele também impunha sobre o povo pesos, fardos muito pesados. Então, o embate entre a lei judaica, que é teocrática, e a lei romana, que é politeísta, era muito forte. E Jesus entra no seio da comunidade neste momento de tensões entre o Império Romano e a teocracia judaica. Esse é o segundo ponto. Em terceiro lugar, Shaolin, a gente analisa a mensagem desse menino da Galileia e as suas ações públicas. O que foi feito publicamente? Nisso nós temos os relatos, inclusive, nos evangelhos, que nós citamos canônicos e apócrifos. Uhum. Então, publicamente, o que esse homem fez? Qual foi a mensagem que ele transmitiu? E aqui nós temos que estudar os aspectos, como a sua pregação sobre o reino de Deus, e não o reino do império, não o reino de Herodes ou o reino de César, mas o reino de Deus. Essa pregação que era usada de forma a acessar todos os que ouviam. Para isso, ele tinha uma linguagem própria do costume judaico, né, de falar em parábolas, que é uma figura de linguagem muito próxima das metáforas que nós usamos, né, no linguajar português. Então, a parábola era uma forma de se comunicar. Então, nós analisamos as parábolas. Depois, chama a atenção é que este homem realizava sinais, prodígios grandiosos, aos quais foram chamados de milagres.
Então, essa coisa miraculosa de um homem que vivia no meio do povo chama muita atenção e precisa ser Sim. analisada nesse contexto também. Agora, talvez o que mais nos prenda a atenção nesse contexto de conflito entre Império Romano e a teocracia judaica seja o fato de Jesus escolher grupos muito específicos para a sua convivência. Porque quem eram os grupos que faziam parte do convívio de Jesus? Os marginalizados. Sim. Aqueles que geralmente estavam em conflitos com as autoridades religiosas e políticas. Então, a turma de Jesus era a turma que não engolia a religião judaica e que não engolia a opressão do império. Então, esse contexto talvez seja o mais interessante dentro da nossa Uhum. pesquisa histórica. E, por último, a gente tem que tentar diferenciar a história do mito. Por quê? Uma coisa é o facto, é aquilo que de fato existiu. Outra coisa é o mito, é aquilo que foi criado a partir Criado. daquilo que se queria transmitir a respeito de algo ou de alguém. Né? O mito é uma verdade transmitida de forma que as pessoas compreendam o meu ponto de vista numa linguagem periférica. Então, separar a história do mito, Do mito. né? Buscar distinguir o que pode ser considerado historicamente palpável, né? Ou plausível, separando daquilo que é interpretado como elemento da fé ou da própria construção narrativa da fé dogmática. Então, para entendermos o Jesus histórico, o essencial é isso. Agora, para te responder a respeito de quem é o Jesus histórico para a igreja, é esse Jesus que eu te apresentei aqui Uhum. agora. Agora, para a história, para quem não acredita no Jesus que é apresentado pela história da igreja ou pelos fatos da igreja. O que é o grande questionamento, Shaolin? Uhum. E aqui, como historiador, eu também faço essa mesma pergunta. O que sustenta a fé do cristão? Você que estudou teologia, A f- deve ter acessado isso na teologia fundamental e na cristologia. O que sustenta a fé cristã? O fato de que Deus se fez homem, sacrificou-se a si mesmo como homem, para que nós, humanos como ele, morrêssemos espiritualmente no pecado, naquele corpo que padeceu na cruz, e ressuscitássemos no corpo glorioso que ao terceiro dia voltou à vida. Então, aqui nós vamos entender que essa é a nossa fé. Portanto, o que sustenta a fé cristã? O túmulo vazio. O fato de que Jesus ressuscitou. Quando nós falamos do Jesus histórico, Shaolin, nós vamos talvez nos apegar à ideia de que seria muito mais interessante Jesus não ter morrido. Seria muito mais interessante se Jesus de fato tivesse pedido para si o reino de Israel. Porque imagina Jesus, se em 3 anos de vida pública. Então, o que eu falava, Shaolin, é o seguinte: Uhum. enquanto Jesus histórico, nós percebemos o seguinte: se em 3 anos da pregação do jovem Galileu, ele conseguiu fazer tanta coisa, mudar o mundo da forma como mudou, fazer Uhum. com que o seu nome fosse levado até os confins da terra, isso há 2000 anos. Do ponto de vista histórico, imaginemos que Jesus não tivesse morrido. E aqui Uhum. a gente descarta a ideia teológica e dogmática, que fique bem claro isso, é descartando a ideia teológica e dogmática e fixando apenas no Jesus histórico, tá? Se Jesus tivesse pedido para si o reino de Israel, tivesse o apoio popular que ele tinha e fosse elevado rei de Israel, tivesse derrubado a estrutura romana, porque ele tinha condições para isso, a Uhum. partir do discurso e dos seguidores, e tivesse vivido por 20 anos mais, ensinando,
O que seria o mundo hoje a partir deste Cristo histórico que viveu 20 ou 30 anos de forma pública ensinando como a humanidade deve ser? Então, aqui é o ponto de Uhum. partida do questionamento de quem foi o Jesus histórico. Porque é muito mais fácil aceitar que o cristianismo deveria se apegar ao que Jesus fez do que se apegar à morte de Jesus e à sua ressurreição. Então, repito, isso tirando a teologia e a dogmática. Então, pensando historicamente, o que Jesus Uhum. fez enquanto homem, enquanto um cidadão da Judéia, um cidadão judeu, é importante entender isso. O que ficaria para a humanidade se esse homem tivesse tido a oportunidade de viver 20, 30 anos a mais? Me faça entender, Shaolin, dentro dessa Sim, 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 perspectiva. sim, sim, ficou claro. Então, o Jesus histórico é esse. É esse que nós devemos olhar e perguntar: se ele tivesse vivido 20 anos a mais, o que seria o mundo hoje? Uhum. Porque ao ter tido apenas 3 anos de vida pública, ele já fez o que fez, né? Já transformou a história de muita gente, transformou civilizações. Só que nós, enquanto cristãos, nos apegamos pela doutrina e pela espiritualidade religiosa na sua morte, porque dogmaticamente nós cremos que quem morreu na cruz foi a humanidade pecadora revelada em Adão e Eva, que são ali, digamos, os avatares da criação humana. Então, quem morre na cruz é o pecado humano, não é Deus. Então, por isso nós celebramos a morte de Cristo. Por isso nós chamamos de paixão essa morte. Porque quem morre na cruz é o pecado humano, não é Deus, porque Deus não pode morrer. Ele é Deus.